Olá, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje eu quero trazer uma palavra para nós em forma de discipulado. Nesses dias eu tenho refletido sobre o capítulo 13 de Mateus, porque assim como no capítulo 15 de Lucas, nós encontramos esse capítulo como o capítulo das parábolas das perdas, o capítulo 13 de Mateus vai falar sobre as parábolas do reino de Deus. Jesus está cercado por uma multidão e querendo fazer com que essa multidão compreenda melhor, de forma mais clara, a respeito do reino de Deus, ele vai usar dessa ferramenta, que são as parábolas. E quando eu olho para esse texto, quando eu leio esse texto, eu medito sobre ele, eu aprendo que o reino de Deus é um reino de semeaduras. E ele vai começar a falar do reino de Deus para essa multidão, citando uma parábola. A parábola que nós conhecemos como a parábola do semeador, que fala de um homem que saiu a semear. E ele semeou em 4 lugares diferentes. Jesus disse que esse homem, quando ele lança a semente, uma parte da semente caiu em um lugar onde as aves vieram e comeram essas sementes. Depois ele lança em um outro lugar e que até deu algum fruto, porém não tinha raízes. E aí quando veio o sol, queimou aquelas sementes e ela secou. Uma outra parte da semente, ele lançou em um determinado lugar, mas estava cheio de espinhos. E os espinhos sufocaram aquela semente e ela não pôde produzir frutos. Porém, aquele homem, ele lançou em um quarto lugar, ou um quarto solo. Sendo que nesse quarto solo, a semente quando caiu, ela produziu muitos frutos, ou como na versão que eu tenho aqui diante de mim, diz que essa semeadura nesse solo, nesse quarto solo, produziu uma grande colheita, a 30, a 60 e a 100 por 1. Jesus vai explicar o significado dessa parábola. Ele diz que o semeador nessa parábola somos todos nós que fazemos parte do reino de Deus. Somos todos nós que refletimos o reino de Deus. Somos todos nós que fazemos parte da expressão viva, visível na terra do reino de Deus. O próprio Jesus, ele disse que o reino de Deus, ele está dentro de nós. Então ele disse que o semeador somos nós, que devemos sair e semear em todos os lugares. Que semente é essa, pastor? É a palavra de Deus. E todos os lugares devem receber esta semeadura. É interessante porque Paulo ele disse para Timóteo, Timóteo, prega a palavra dentro do tempo ou fora do tempo. Deus disse para Jeremias, Jeremias, fala da palavra, quer eles ouçam ou não ouçam, fala da palavra. Jesus disse para os seus discípulos, está dizendo para mim e para você nesse dia também, pregue a palavra em todo lugar, aonde você estiver, aonde você chegar, aonde Deus te enviar, aonde Deus te plantar, pregue a palavra de Deus, porque nós fazemos parte de um reino que é um reino de semeadura. A palavra está em nós, mas ela não deve permanecer em nós, ela deve ser compartilhada com todos que estão à nossa volta. Então, nesse dia, eu quero começar compartilhando isso com você. E nos próximos vídeos eu vou continuar, porque aqui há 6 referências de semeadura e colheita também que eu quero compartilhar com você. Mas hoje, pense sobre esse início do capítulo 13 de Mateus, que é a parábola da semeadura. Eu e você fomos chamados como semeadores do reino de Deus, para esse tempo semearmos a palavra de Deus em todos os lugares, quer ouçam ou não ouçam, quer produza frutos ou não, nós devemos pregar a palavra de Deus. Pense sobre isso, reflita sobre isso e que você tenha um tempo com Deus poderosamente abençoado no nome de Jesus. Beijo no seu coração, graça e paz.